Boa tarde, meus queridos, a paz do Senhor. Como vão vocês? Tudo bem? Olha, mais uma semana se passou e mais uma vez nós estamos aqui para a glória do Senhor, para falar que Jesus é bom, maravilhoso, poderoso. Ele é o mesmo, aquele que fez a promessa é o mesmo que cumprirá as promessas, e você vai glorificar, você vai adorar o nome do Senhor, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é maravilhoso e Ele não nos abandona, Ele não esquece de nós em nenhum momento, e é por isso que nós estamos sempre adorando e bendizendo o nome do Senhor. Quero dar bem-vindo a todos vocês que já estão conosco, é uma satisfação. É isso aí, pastora Daí, nós estamos aqui na nossa pausa para um café, nós estamos aqui nesse momento que a gente para tudo para poder agradecer o Senhor. E aí, como foi a sua manhã? Como foi o seu dia até esse momento? O meu foi super agitado, o meu foi muito ativo, glórias a Deus. Olha só, nós começamos, já tivemos aqui, eu quero falar com você um pouquinho sobre a nossa jornada de sabedoria. A nossa jornada de sabedoria são todos os dias de segunda a sexta, sempre de segunda a sexta, às 8h30 da manhã. Nós estamos aqui aprendendo juntos com Provérbios, como que esse livro tem me ensinado. Hoje nós já falamos sobre Provérbios 7. Já chegamos aí no Provérbios 7 e tem sido bênção para as nossas vidas. Mas olha, nós não vamos parar uma pausa para um café. Teve gente me perguntando, mas você está fazendo Provérbios direto na quarta-feira? E aí quando chegar, tá? Sim, nós vamos ter esse projeto, nós não vamos parar, porque tudo é projeto do Senhor e uma coisa não atrapalha a outra, pelo contrário. Então eu quero te convidar para toda quarta-feira, mesmo durante a jornada de sabedoria, nós estarmos aqui na nossa live, uma pausa para um café, muita bênção. E a gente sai da live, jornada de sabedoria, de segunda a sexta, 8h30, a gente sai, já lavamos roupa, já arrumamos cozinha, fizemos almoço, corremos aqui e estamos aqui novamente. Por isso eu te convido, dê essa pausa, por isso eu te convido, se permita a parar um pouquinho, tomar um café, um chá, um iogurte, eu não sei, comer uma fruta, a parar e ouvir Deus falar conosco novamente. Hoje, para nossa alegria, vai estar conosco a missionária Júnia, que esteve aqui em Juiz de Fora, morou aqui, bastante tempo, mas agora está morando lá no Pará. Olha como que Deus faz, porque o nosso Deus é o Deus que cumpre promessa, amém? Nós já vamos falar sobre isso, mas eu quero te dizer o seguinte, perdi as lives Jornada de Sabedoria, eu não vou, como é que eu vou fazer amanhã? Nós já vamos ler Provérbios 8, mas não fique triste, todas as lives já estão salvas lá no nosso canal no YouTube. Nosso canal no YouTube, Missionária Valéria Dias. Então você vai lá, coloque a sua meditação em dia, vem aprender conosco e vai ser bênção. Olha, nós já vamos fazer uma oração, porque eu quero mostrar muita coisa bacana para vocês aqui. Ainda estou mostrando os presentes que eu ganhei de aniversário. Meu aniversário foi dia 19 de setembro. E toda semana eu tô aqui mostrando um pouquinho dos presentes que eu ganhei. E hoje eu quero mostrar mais 2 para vocês, porque eu gosto de compartilhar. Eu não sou diferente de vocês. Eu amei fazer 50 anos, gente. Tô muito feliz. Mas vamos fazer uma oração para a gente dar aqui, sequência. Porque início nós já demos. Vamos dar sequência na nossa live. Eu convido você. Ore comigo. Jesus querido, eterno e bendito Deus, que satisfação! Satisfação poder ser um canal de bênção para tantas vidas, satisfação por ter canais de bênção na nossa vida, e é isso que nós fazemos, essa rede, Senhor, essa rede espiritual, que a gente se une para falar do Teu amor, para poder levar alívio a almas feridas, para podermos levar cura vindas do Senhor, para levarmos uma palavra de esperança, uma palavra de fé, para profetizarmos e declararmos que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e para sempre, para dizer que nós te amamos, Jesus. E é por esse amor,
mas o amor muito maior que o Senhor demonstrou por nós. É por isso tudo que nós estamos aqui agora. A gente para ouvir o Senhor falar conosco. Tem sido assim toda semana e hoje não vai ser diferente. E eu já te peço, abençoa a missionária Júnia, que está tão distante, meu Pai, fisicamente, tão distante no mapa, mas ela está pertinho de nós, Pai, porque nós estamos no mesmo propósito, no propósito de te adorar, que o seu nome seja glorificado, que venhamos colher testemunhos para a glória do Senhor. Muito obrigada por tudo. Amém. Você pode dizer um amém aí comigo? Olha, vamos ler? O texto que eu separei para você hoje está lá em Abacuque 3. Você vai ver que tem a ver essa palavra com o louvor que nós vamos colocar, porque Deus já está falando conosco. Abacuque 3, no 17 e 18, eu sei que você já conhece, mas eu só quero te trazer à memória esse verso. E diz assim: porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruta na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não hajam vacas. A minha atitude, a sua atitude deve ser: todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Oh, glória a Deus! E agora o segredo é simplesmente adorar. Glórias a Deus, coisa boa é sentir essa alegria, essa paz que vai inundando a nossa alma. Mesmo, como eu disse, mesmo quando às vezes as lágrimas estão descendo no nosso rosto, mas a gente consegue adorar o nosso Deus, porque o nosso Deus é poderoso, porque o nosso Deus é marcado conosco. Eu já estou aqui prontinha para ouvir o Senhor falar comigo. E eu tenho certeza que Ele vai. Deu que ela ativou o vídeo. Parece uma mensagem aqui. Ela ativou o vídeo, mas eu não consigo ver. Mas aí o que nós vamos fazer? O Senhor, hoje eu tenho aqui. Agora eu estou te vendo. Sim. Aí o que eu vou fazer? Eu vou olhar para baixo aqui, porque eu vou te ver num outro aparelho. A paz do Senhor, missionária Júnia. A paz do Senhor, tudo bem? Eu estou bem, e você? Que alegria, irmã, conosco. Graças a Deus, tudo bem. Para mim é uma alegria maior ainda poder estar falando com vocês. O missionário, eu acho tão engraçado as conexões que Deus faz. Eu acho tão maravilhoso a agenda de Deus. Assim, a senhora morava aqui perto, né, num bairro próximo, a gente trabalhando no mesmo ministério, e a gente não conseguiu fechar a agenda. Verdade. E não tem explicação, né? Assim, não dava, ela trabalhando e tal. E aí, quando ela foi embora, a gente até quis levar lá na nossa igreja, pastor Valdeir, ela falou comigo assim: mas nós já estamos indo embora, tudo meio rápido. Aí eu ainda brinquei com ela, falei: quem sabe agora, a senhora lá longe, a gente vai conseguir se ver e ter na nossa live, que era um desejo muito grande no meu coração, ter a pastora, né, porque ela também está pastoreando aqui na nossa live. E era um desejo mesmo muito grande do meu coração. E ela falou: pois é, quem sabe? Então hoje cumpriu isso. Eu estou muito feliz de poder matar a saudade e ter a senhora conosco. É verdade. O Senhor cumpre propósitos, né? É verdade. Eu glorifico a Deus. Missionária Júlia, eu quero te apresentar aqui, porque talvez tenha alguém do Pará aí assistindo com a gente, né? Eu não sei se tem, mas também talvez vai ver depois. E a gente tem mania de achar que conhece, todo mundo conhece, né? A missionária Júlia é conhecida, porque ela vai para muitos lugares, muitas congregações e pregando a palavra. Eu falei outro dia, foi segunda-feira no ensaio, eu comentei com umas pessoas que a senhora está na nossa live hoje: eu amo a missionária Júlia. Eu falei também, a senhora tem uma palavra muito inteligente da parte de Deus, e eu sempre, por onde a gente passou, eu sempre gostei de ter a senhora conosco. Mas eu quero apresentar a senhora
é uma alegria. A missionária Júnia, gente, ela fez algo que eu preciso me preparar para fazer. Ela, quando Deus chamou eles para ir para o Pará, ela arrumou a mala e foi. E aí, sabe, missionária Júnior, quando vem essas coisas, eu fico me perguntando como eu agiria. E um dia, eu mandei uma mensagem para a senhora, eu já vou dar oportunidade para ela pregar, gente. E a nossa live agora não cai 1 hora mais, então ela vai ter tempo de falar. E aí, um dia eu perguntei para a senhora, como é que está o coração? Deve ser difícil. E ela me respondeu, sim, é difícil, mas o Senhor é bom. O Senhor está conosco. E assim, uma palavra de sabedoria. Em poucas palavras, ela conseguiu falar que realmente é isso aí. Então, missionária Júlia, eu estou muito feliz. A senhora depois pode falar um pouco da experiência. Ela não abandonou filhos para trás, mas ela deixou filhos para cumprir uma promessa de Deus na vida deles. Então, gente, só por isso aí já me ensina muito. É colocar Deus em primeiro lugar. É colocar o propósito de Deus. Eu sei que não deve estar sendo fácil, mas, enfim, ela fez e me ensina muito. E um dia vocês vão entender por que eu estou batendo nessa tecla, né? Porque quando Deus tem propósito na nossa vida, Ele tem, e a gente está à disposição dele. Então, missionária Júnia, a casa da senhora, fique à vontade. Deixa Deus te usar. Deixa Deus falar através da senhora. Amém. E depois a senhora me dá um sinalzinho quando eu tiver que parar. Amém? Então, deixa eu te falar, não cai mais a live, e a gente teve pedacinhos assim que vai ter que cortar. Então, fique à vontade, pode ministrar, não tem tempo não. Amém. Eu quero agradecer, né, em primeira mão, a Deus por estar aqui, agradecer a missionária Valéria, né, pelo convite, pastora Adair, que são pessoas que fazem parte do nosso ministério, né? E são pessoas abençoadas e que abençoou as nossas vidas e continua abençoando. E eu sou grata a Deus pela vida de vocês. Muito obrigada, pastora Adair. Eu vou transmitir para ele sim, tá? Deus abençoe. E a parte do Senhor por mão também. Como a missionária Valéria estava falando, o chamado de Deus, ele grita dentro de nós. E quando o Senhor chama, a gente obedece. E quando eu estava me preparando para vir, que nós recebemos o convite, muita gente falou para mim assim, mas e a sua filha? E o seu filho? Você vai para tão longe, você vai deixar eles? Como é que está o coração? Eu simplesmente respondia, o meu coração está em paz. Porque quando a gente está obedecendo a um direcionamento de Deus, e que você vê que é uma promessa que está se cumprindo, o Senhor trabalha primeiro nos nossos corações. E já fazia algum tempo que o Senhor vinha trabalhando nos nossos corações. O Senhor já tinha avisado, avisou a mim, avisou a meu esposo, avisou a minha filha, avisou a todos que iria acontecer. Mas, porém, nós ficamos em silêncio, aguardando o momento de Deus agir. O momento que ia acontecer. E dias antes do chamado, né? De acontecer o chamado, o Senhor usou 2 ou 3 pessoas para me dizer algo que isso me trouxe uma paz tremenda. Porque ele disse assim, a minha preocupação realmente era os filhos, porque é muito longe, os pais e os filhos, né? E o Senhor falou assim para mim, lembra de quando você estava grávida, que você colocou a mão sobre o seu ventre, e você disse assim, Deus, obrigado pelo presente que o Senhor me deu. É herança do Senhor. Mas eu quero entregá-lo a ti. É teu. E quando o Senhor me lembrava dessa fala minha, ele falou assim, quando tu falaste isso, eu peguei. Então, os 2 é meu. Não se preocupe. Então, isso trouxe muita paz, porque se está nas mãos de Deus, está no melhor lugar do mundo para estar. Não precisa de eu preocupar, porque Ele cuida e cuida muito bem. E esta foi a fala também do Senhor em relação aos pais e ao meu sogro com a minha sogra. Então, o Senhor nos tranquilizou para obedecer o chamado dele.
E aqui nós estamos para obedecer, e o Senhor tem abençoado. É uma terra muito boa, Canaã dos Carajás é o nome da cidade. E só o nome já diz, né? Canaã, cidade de cumprimento de promessa. E é interessante que eu já ouvi várias pessoas falar que é uma cidade de cumprimento de promessa. E pelos testemunhos que a gente ouve aqui, realmente Canaã é um lugar de cumprimento de promessa. Então eu louvo a Deus porque o Senhor tem usado as nossas vidas, né? E a nossa oração é que sejamos instrumento dele neste lugar, que nos deixamos ser usados por ele neste lugar e que ele cumpra o propósito que ele nos trouxe aqui. Amém? E agora eu quero entrar na palavra. Pode? Sim, fica à vontade. Eu quero ler um texto na palavra de Deus e o Senhor colocou esse texto no meu coração e não me deixou sair dele, desde o dia que eu recebi o convite. E eu não entendi o porquê desse texto. Mas quando eu ouvi o hino que a irmã Valéria colocou e o texto que ela leu, eu entendi, porque é o mesmo caso que aconteceu no texto que Deus me deu, é o que aconteceu no texto de Abacuque. Então eu quero ler no livro de Isaías, no capítulo 11, do versículo 1 ao 5. Eu até questionei, porque é um livro difícil de se falar, né? Mas o Senhor não me deixou sair desse texto, não. Diz assim a palavra de Deus. Porque sairá uma vara do tronco de Jessé, um renovo crescerá das suas raízes, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. E o seu deleite será no temor do Senhor, e não julgará segundo a vistas dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos teus ouvidos. E quando você vai para Isaías 53, 2, diz assim: porque foi ungido como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer, nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E eu, como eu falei, é um texto bem difícil, né? De se falar nele, né? E eu questionei o Senhor, Senhor, o que o Senhor quer de mim nesse texto? E quando a gente olha para algum texto de Isaías, não tem como a gente comentar um texto do livro de Isaías sem ter conhecido os reis que reinaram e os eventos históricos que moldaram a história durante a vida de Isaías. É como se falasse, por exemplo, de um herói. Vamos falar do Brasil para nós entendermos. De uma pessoa, de um herói brasileiro, sem falar de quem ele era, sem ter conhecido a história que envolvia a vida. Por exemplo, Tiradentes. Se a gente falar de Tiradentes, alguém não vai entender, mas quando a gente fala o histórico que estava em volta, o envolto da vida, o que envolveu a vida de Tiradentes, todo mundo vai entender a história. Assim é o livro de Isaías. Então, quando nós olhamos para o livro de Isaías, do capítulo 1 e o versículo 1, nós vemos que esses capítulos, até o capítulo 5, foram escritos durante o reinado do rei Uzias. Isso foi dito desde o capítulo 1 e até o capítulo 6, onde Uzias morre, leproso. E nós sabemos que o reinado de Uzias, nós entendemos que foi um reinado numa época de prosperidade e muita calma. Mas tinha um porquê de ser um reinado com prosperidade e calma. Era porque ele serviu ao Senhor com o seu coração, de todo o seu coração. E isso nós vamos encontrar, eu vou procurar aqui na Bíblia para ler para você ver que eu estou falando Bíblia. Isso nós encontramos lá no livro de 2 Crônicas, no capítulo 26 e o versículo 5,
que diz assim: porque deu a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido nas suas visões, nas visões de Deus, nos dias que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Então nós entendemos que Uzias, quando reinava, ele buscou a Deus de todo o seu coração, por isso a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. Aí a gente já pega uma lição, que quando nós servimos a Deus de todo o nosso coração, nós entendemos que não somos nós que fazemos render as coisas, não. É Deus quem nos faz prosperar. E isso em todas as áreas da nossa vida. Não só na área material, como no intelectual e quanto no espiritual. Então, nós entendemos que nós precisamos buscar e servir a Deus de todo o nosso coração. E continuando aí, no texto de Isaías, nós vemos que essa prosperidade trouxe uma consequência naquele povo. Por quê? Porque com essa prosperidade, levou o povo numa atitude de autoconfiança e negligência diante de Deus. E isso aí já traz uma outra lição, que nós precisamos entender que quando a prosperidade alcança a nossa vida, é porque nós entregamos e servimos a Deus de todo o coração, mas nós não podemos deixar que isso tome conta da nossa vida. Nós precisamos entender que isso vem de Deus e não de nós. Por quê? Porque assim nós não teremos autoconfiança. Eu tenho, eu posso, eu conheço, eu entendo, eu sei fazer. Isso não pode acontecer na nossa vida, porque senão vai acontecer conforme aconteceu com o povo. E isso faz o povo negligenciar e se afastar de Deus. Por quê? Porque quando já sabe tudo, quando tem tudo, acha que não precisa mais de Deus. Por isso a adversidade vem na nossa vida, para que nós possamos entender que nós precisamos estar buscando a Deus 24 horas por dia. Nós não podemos esquecer de Deus. E houve mais um agravante no meio do povo. E isso aconteceu no meio sacerdotal, no sacerdote. Por quê? Porque eles também eram corruptos, deixando o povo sem conhecimento correto de Deus e sem ensinar a conduta moral. Então, quer dizer, o povo cresceu porque eles tiveram autoconfiança em si, acharam que podiam tudo. E o sacerdote falhou por não ensinar, por não transmitir este conhecimento, o conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento de Deus, que aquilo tudo que estava acontecendo vinha de Deus, era Deus que estava permitindo. Então o povo, por falta de conhecimento, errou. E isso era um agravante no meio sacerdotal. Então, nós precisamos entender que nós precisamos transmitir o conhecimento. Qual conhecimento? O meu? Não. O conhecimento de Deus. O entendimento que tudo na nossa vida acontece porque Deus está no controle. Porque Deus permite que aconteça na nossa vida. E após a morte de Uzias, depois do capítulo 6, o filho dele, que já tinha reinado, né? Correinado junto com Uzias por causa da doença dele, agora ele assume o cargo. Mas ele assume o cargo depois da morte do pai, embora ele tenha sido um homem reto diante de Deus, a hipocrisia já corria na nação de maneira degradante e estava generalizada. A hipocrisia, eles mostravam uma coisa que não era. O que é hipocrisia? É uma falsidade, é um fingimento, é um viver falso, é mostrar aquilo que não é. Eu mostro uma coisa que eu não vivo. E isso estava acontecendo naquela nação. Eles tinham
uma religiosidade, mas não vivia interiormente com o coração inteiramente voltado para Deus. E hoje em dia, isso serve para nós, porque nós estamos vivendo num contexto de vida que não está sendo diferente. Quantas vezes nós olhamos e vemos, achamos que é, mas não é. Por exemplo, vamos para redes sociais, as pessoas mostram uma coisa que não vive. Mostram uma felicidade que muitas vezes por trás não tem aquela felicidade. Mostram uma religiosidade parecendo que é um cristão, mas quando você vai ver, não é. E nós estamos vivendo nesse contexto. E aí eu entendi o porquê que Deus está falando tudo isso conosco, missionária. Mas numa live, você traz uma palavra desta, você deveria trazer uma palavra de ânimo, mas acontece que Deus está contando com os Isaías de hoje. Isaías, mesmo sabendo, mesmo vendo aquela situação, ele continuou falando a verdade para aqueles que queriam ouvir. Aqueles que não queriam, não tinha importância, não precisava ouvir. Mas aqueles que queriam ouvir, Isaías falava. Ele continuava falando. Então, Deus está contando com os Isaías de hoje. E continuando aí, como Deus é onisciente, é onipresente e onipotente, ele já sabia que o coração do povo iria endurecer diante da palavra de Isaías. Então, o que ele fez? Ele já preparou Isaías. Olha, Isaías, a mensagem que você vai trazer não é de bom grado para o povo. A mensagem que você vai trazer, o povo não vai querer receber. Por isso que eu disse que é propícia para os dias de hoje. Mas é mister que isso aconteça. A palavra de Deus, ela diz que no final dos tempos haveria comichão de ouvidos. O povo não queria querer ouvir a verdade. Por que não queria ouvir a verdade? Porque a verdade confronta. A verdade bate de frente. E para haver mudança, a verdade precisa confrontar. E hoje o povo não quer confronto. Eles querem uma palavra que massageia o ego. Eles querem uma palavra que passa a mão na cabeça. Não tem importância, Deus é amor. Mas nós precisamos pregar que Deus é amor. Mas a base do trono dele também é justiça. As duas coisas caminham junto. Então, estamos nos últimos momentos da igreja na terra. Estamos nos últimos dias para pregar o evangelho. Então, nós precisamos pregar o evangelho genuíno. Nós precisamos falar a verdade. Existem dois caminhos, céu e inferno. Qual você vai querer seguir? Nós precisamos dizer a verdade. E nós estamos nesse dia. Aí eu chego nesse texto que eu li, que é do capítulo 11, que Isaías fala sobre o rebento do tronco de Jessé. Que porque sairá uma vara do tronco de Jessé. Quer dizer o seguinte, havia uma floresta, a floresta toda foi destruída, só existem os troncos das árvores, não existe mais vida. Mas aí vem a profecia na boca de Isaías, porque Isaías foi o profeta messiânico. Aí vem o profeta da boca, vem a profecia na boca de Isaías dizendo, olha, tá tudo destruído, parece que não tem vida, parece que não tem mais como sair vida daí, mas eu quero te dizer que no tronco de Jessé vai brotar um renovo, vai sair um broto, e esse broto vai trazer vida. O que eu quero dizer nessa tarde é que muitas vezes nós olhamos para um lado, nós olhamos para o outro, não vemos saída, parece que não tem vida, parece que o povo não nos ouve falar, mas eu quero te dizer que mesmo nessa situação, aquele renovo, aquele broto que brotou lá na raiz de Jessé, ele está aqui, ele ainda está aqui para trazer vida, e vida com abundância, diz a palavra de Deus. Quando nós
nós olhamos para esse texto, ainda ele continua dizendo o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito do conselho e fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Aí eu entendo que para ter o temor ao Senhor, hoje em dia o que nós vemos é a falta de temor. Falta de temor a Deus, mas a falta de temor ao Senhor, ela vem por quê? Pelo conhecimento. O temor a Deus é respeito a Deus, mas como eu vou respeitar alguém se eu não o conheço? Não tem como. Eu só começo a respeitar alguém a partir do momento que eu tomo conhecimento da sua história. E para ter o conhecimento da história de Cristo, eu preciso ter conhecimento da sua palavra. Eu preciso ter conhecimento da sua trajetória. Eu preciso ter conhecimento da sua história. E eu só tenho esse conhecimento através da palavra de Deus, através da Bíblia. Por isso eu sempre bato na tecla e nunca vou deixar de bater nessa tecla. Eu preciso me alimentar dessa palavra. Eu preciso buscar dentro dessa palavra o conhecimento. Não tem outro lugar para mim buscar o conhecimento dele, se não for através da sua palavra e do Espírito. Esse Espírito que nos traz sabedoria. Isso aconteceu com Cristo. Isaías profetizou que ia nascer. E que onde ele crescesse, ele ia receber o Espírito. E esse Espírito iria repousar sobre ele, trazendo sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza e conhecimento e temor a Deus. Temor a Senhor. Então eu preciso disso. Eu preciso desse Espírito de Deus repousando sobre a minha vida. O tronco de Jessé, o pai de Davi, sairia um renovo. A árvore que Deus planta, ela não morre. Essa promessa já tinha sido feita lá no início de tudo. E Deus continua confirmando que iria acontecer até que Cristo nasce, cresce. E quando ele cresce, ele recebe o batismo com o Espírito Santo. E com isso ele começa o seu ministério terreno com sabedoria, com ousadia, com fortaleza, com conhecimento. Dá para você entender que o próprio Cristo passou por um período de conhecimento, mas conhecimento de quem? Ele não é o próprio Deus? Sim, ele é o próprio Deus, mas ele estava vivendo numa terra que não era dele. Ele estava vivendo aqui no mundo do ser humano. Ele se fez homem por nós, maldito por nós. Então ele estava entendendo o que é ser um ser humano, a incredulidade, a infidelidade do ser humano. E Deus lhe deu sabedoria, lhe deu conhecimento para que ele pudesse agir e ganhar para nós uma vida eterna de salvação. Oi, irmãos, que coisa gloriosa quando nós paramos para pensar na graça de Deus na nossa vida, porque nós não merecemos, nós somos indignos e muitas vezes nós achamos que somos alguma coisa. Não existe ninguém melhor do que ninguém, não existe ninguém que sabe melhor que ninguém, não existe ninguém que conhece mais do que ninguém. Não, existe um Deus, um Senhor, e que Ele tem sabedoria para dar para todos. Todos nós somos iguais. A única coisa que eu preciso é servi-lo de todo o meu coração. Dá para você entender isso? É só isso que Ele quer de você. Servir a Ele de todo o meu coração. Quem é Jesus? Ele é o nosso Salvador. Ele que nasceu lá de uma linhagem que parecia que estava perdida, que não tinha mais jeito. Mas Deus, Ele manda o seu Filho e Ele nasce lá num período que parecia que não tinha mais jeito para o ser humano.
Porque quanto mais Deus abençoava o ser humano, com um pouquinho de tempo o ser humano esquecia. E voltava a fazer tudo que não era do agrado do Senhor novamente. Mas acontece que o Senhor, Ele nos ensina que nós devemos nos voltar para Deus. E como que eu vou me manter com essa ligação com Deus? Através da sua palavra. Meditando nela dia e noite. É isso que a palavra de Deus fala que eu devo fazer. Meditar nela dia e noite. Porque meditando nela dia e noite, eu vou estar preenchendo o meu interior. Eu vou estar preenchendo todos os espaços com a palavra de Deus. E quando eu preencho todos os meus espaços interiores com a palavra de Deus, da minha boca só vai sair coisas boas, só vai sair aquilo que eu conheço de Deus. E se está preenchido, então só vai sair isso. Na minha mente só vai brotar o quê? Mesmo quando a adversidade vem, que acontece algo que parece aos nossos olhos ruim, se eu tenho meus espaços preenchidos da palavra de Deus, eu vou dizer e entender que isso é o Senhor me ensinando algo. Isso é o Senhor me moldando. Isso o Senhor está querendo trazer algum entendimento para que eu possa me posicionar diante dele, na posição que ele quer. E o Evangelho de Cristo, eu sempre digo que ele é muito simples. Mas eu complico às vezes. Mas o Evangelho de Cristo é muito simples. A única coisa que ele quer de mim, quando eu volto o meu coração para ele, eu vou ter o desejo de buscá-lo. Eu vou ter o desejo de conhecê-lo. Eu conhecendo, eu vou ter o desejo de viver o que ele tem para mim. E quando eu vivo o que ele tem para mim, eu dou testemunho daquilo que ele mostra dentro da sua palavra. Assim ele diz, e ser-me-ei testemunhas. Então, para mim ser testemunha, eu preciso viver a palavra. E quando eu vivo a palavra, eu dou testemunha dele. E quando eu dou testemunho dele, eu faço as pessoas ter sede. Eu provoco nas pessoas o desejo de conhecer a palavra de Deus. Quanto mais eu falo dentro da palavra de Deus, mais eu provoco o desejo das pessoas de conhecer a palavra de Deus. Então é isso que o Senhor quer de mim e de você. Ele quer de todos nós. E ainda mais nesse mês que nós entramos, né? No mês da Reforma Protestante, e fala lá das solas, né? As solas que Lutero, de Martinho Lutero, que a primeira lá, somente as Escrituras. Eu preciso conhecer as Escrituras. A reforma veio através do conhecimento das Escrituras. E a mudança na minha vida, a reforma da minha vida, vem através das Escrituras. Não tem outro jeito. Aí vem a graça, somente a graça, é só pela graça de Deus, o favor imerecido para mim. Eu não merecia ter o conhecimento dele, eu não merecia ter a profundidade da grandeza dele nas minhas mãos e eu poder estudar sobre ele e ter conhecimento dele. E vem a fé. A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Você vê que tudo gera em volta da palavra. Não adianta somente orar. Orar é bom, excelente. Eu preciso de oração, eu preciso. Se eu sou discípulo de Cristo, eu entendo isso. Porque ele, sendo Deus, enquanto humano aqui na terra, ele teve uma vida de oração. Então eu preciso ter uma vida pautada na oração. Mas não adianta nada eu ter uma vida pautada na oração se eu não procuro entender da palavra dele. Porque através da palavra dele que a minha fé será crescida. E os milagres acontecerão. Os propósitos acontecerão através da minha fé. E eu só vou ter fé através do ouvir.
e ouvir a palavra de Deus. Para quê? Para no final de tudo eu dar glória a Ele. Porque a glória é só dele. Você está entendendo? As 5 solas. E todas elas estão em torno da palavra de Deus. Nós estamos no mês da reforma. E nós precisamos entender isso mais do que nunca. Nós precisamos aprofundar na palavra de Deus. Porque através dela que a salvação vem. O Espírito Santo convence o homem, mas ele convence o homem através do quê? Através da palavra. A palavra precisa ser ministrada, a palavra precisa estar na nossa boca, o evangelho de Cristo tem que ser anunciado. E isso depende de mim e de você. Para que tudo isso aconteça. E nós entendemos que para ter ousadia, o Espírito, nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, porque nós entendemos nesse texto que o Espírito de Deus traz sabedoria, o Espírito de Deus traz inteligência, o Espírito de Deus, ele é justo, ele traz o quê? Ele traz conselho, ele traz fortaleza, ele traz conhecimento e temor ao Senhor. Então eu preciso desse Espírito Santo na minha vida. Eu preciso buscar esse Espírito Santo 24 horas por dia. Por quê? Por que eu preciso buscar ele, missionária? Porque o próprio Jesus... Vou achar aqui. O próprio Jesus, quando ele dá as instruções, as últimas instruções para os discípulos, antes dele ser assunto ao céu, ele fala desse Espírito Santo, ele fala de todas as coisas que iria acontecer para os discípulos, e os discípulos começam a ficar apavorados. E ele fala assim, olha, eu não vou te falar tudo não, sabe por quê? Porque vocês não têm estrutura para isso, mas eu vou enviar. Isso está lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 16. Se você ler lá, você vai entender o que eu estou falando. E quando chega lá no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 16, ele diz assim, ó, mas quando vier aquele Espírito, lembra aquele Consolador que ele falou que iria enviar? Então, é esse aqui. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará. Como que eu vou viver nessa terra, missionária? Como que eu vou viver nesse deserto para chegar até o céu? Tá tão difícil. O contexto que nós estamos vivendo, os nossos adolescentes estão sendo bombardeados, as nossas crianças estão sendo bombardeadas. Como que nós vamos caminhar no meio disso tudo? Tá aqui a resposta. O Espírito Santo, aquele Espírito da verdade, é Ele quem vai vos conduzir, é Ele que vos conduzirá, Ele guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Olha que coisa linda, Ele vai guiar vocês na verdade, porque Ele não falará de si mesmo, mas Ele falará tudo aquilo que Ele ouvir de mim. Olha que coisa tremenda isso. O Senhor, Ele é tremendo. A palavra de Deus, ela é completa. A palavra de Deus, ela é num todo. Não adianta você dizer assim, eu leio e não entendo. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. E nós entendemos quando nós aprofundamos no estudo da palavra de Deus. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará o que há de vir. O Espírito Santo nos guiará e nos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. O Espírito Santo glorificará a Deus, a Jesus, e Ele me glorificará. Por quê? Porque há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, e por isso vos disse que há de receber tudo que é meu e vou-lo há de anunciar. Então o Espírito Santo, aquele que Jesus enviou para nós, Ele, quando nós buscamos e recebemos Ele na nossa vida, Ele nos dá ousadia. Por que que Ele nos dá ousadia?
porque Ele começa a nos guiar. E quando nós abrimos a nossa boca, já não falamos de nós mesmos, porque nós fazemos como Ele. Nós falamos aquilo que ouvimos, e com aquilo que nós ouvimos, que o Espírito Santo nos anuncia, não é dele, mas vem do próprio Cristo. E o próprio Cristo fala que vem do próprio Deus, por isso que ele fala que é dele. Então aquilo que nós falamos não é nosso. Quando nós buscamos o Espírito Santo para nos guiar, e nós temos o conhecimento, buscamos o conhecimento, nós buscamos a teoria, o conhecimento é nós que buscamos, a sabedoria é Deus quem dá. Então quando nós buscamos o conhecimento através da teoria, através dos estudos, quando nós pedimos ao Espírito Santo, ele vem em nós e nos dá sabedoria do conhecimento. Qual conhecimento, missionária Juna? Aquele que está nas profundezas do conhecimento de Deus, que a Bíblia nos ensina que só o Espírito Santo mergulha nas profundezas do conhecimento de Deus. Então é só Ele quem pode nos passar, é só Ele quem pode nos revelar a palavra de Deus. Então quando nós olhamos nisso aqui, nós entendemos que eu preciso ter o conhecimento da palavra de Deus. Não adianta só eu orar, não adianta só eu mostrar uma vida externa, não. Eu preciso procurar o conhecimento da palavra de Deus. Para quê, missionária? Para me buscar o entendimento através do Espírito Santo, para poder caminhar aqui neste mundo, para que Ele possa me guiar nesse mundo que vivo. Eu preciso do conhecimento da palavra de Deus e preciso do Espírito Santo de Deus. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu me sinto, irmãos, quando eu começo a falar de Deus, eu não consigo parar, porque eu tenho um prazer de falar da palavra de Deus. Eu falo para Deus, Deus, eu não sei nada, eu não tenho conhecimento nenhum, mas é tão gostoso dizer que o Senhor é bom, é tão gostoso dizer que o Senhor é na nossa vida, é tão gostoso falar das maravilhas que Ele faz. E não tem como nós olhar para nós e não ver o que Ele faz. Não tem como nós olharmos para o ser humano e não ver Deus. Não tem como nós olharmos para a natureza e não ver Deus. Aí por que eu falei que estava relacionado com o texto que a missionária Valéria leu? Porque ela falou de Abacuque. E Abacuque também, o povo estava vivendo no mesmo contexto. O povo estava sendo castigado. O povo estava sendo provado por Deus e Abacuque pedindo misericórdia. Mas quando Abacuque entende o que Deus estava fazendo, aí ele fala aquele versículo que a missionária leu. Ainda que falte tudo, ainda que não tenha o que comer, ainda que falta lá no curral, ainda que falta na plantação, não tem importância, sabe por quê? Porque a minha alegria não vem disso, a minha alegria não vem de coisas terrenas, a minha alegria não vem de coisas passageiras, a minha alegria vem estar relacionada com a minha salvação. A minha alegria está relacionada com a morte de Cristo. E é isso que eu preciso entender, porque o ser humano hoje se preocupa com coisas terrenas, com coisas passageiras. Ei, eu quero te dizer o seguinte, isso tudo vai ficar aqui. Isso tudo é bom para a nossa vida enquanto estamos aqui, mas vale a pena você se preocupar com as coisas celestiais, vale a pena você se preocupar com as coisas do reino, porque isso sim vai garantir a nossa entrada no céu. Vale a pena eu me preocupar com a minha vida espiritual, vale a pena eu me preocupar em conhecer a palavra de Deus, vale a pena eu me preocupar em conhecer a palavra de Deus, porque conhecendo eu vou entender o que Deus aceita e o que Deus não aceita, o que Deus agrada e o que Deus não agrada. E essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, porque Ele não tinha formosura nenhuma. Ele não tinha aparência, ele sendo Deus, não tinha aparência nenhuma. Todos os desprezaram. Então, quando você abrir a sua boca, quando você iniciar um projeto que Deus colocou no seu coração, vai vir dificuldade,
vai vir problemas, vai vir um Sambalate Tobias, vai vir pedrada de todos os lados. Quando você colocar no seu coração, eu vou viver para Cristo, eu vou voltar o meu coração para a obra, pode ter certeza que vai vir a adversidade, que vai vir os problemas, mas eu quero te dizer, o Espírito Santo, ele nos guiará em todos os momentos da nossa vida e nos fará sair lá na frente com vitória, porque Ele é o Deus da vitória. Ele é o Deus que nos garante a vitória. Então, que nós possamos esconder atrás da cruz de Cristo, que nós possamos desaparecer e Cristo aparecer na nossa vida. Sejamos um Isaías na mão de Deus, que nada venha nos parar, mesmo que ninguém queira ouvir, vamos continuar falando, porque o renovo virá. Eu tenho certeza que nessa tarde nós vamos sair daqui entendendo que o renovo virá e será através das nossas vidas, através da nossa fala, daquilo que o Espírito Santo implantou em nós. Missionária Valéria, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu tenho certeza que aquilo que eu não consegui falar, aquilo que eu não consegui transmitir, o Espírito Santo de Deus irá ministrar nos nossos corações, irá ministrar nas nossas mentes, para a glória dele, para a glória do nome dele. Eu estou feliz, eu estou grata ao meu Deus, porque ele me deu coragem, ele me deu intrepidez, ele me deu coragem para entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. E eu tenho certeza que a palavra dele não voltará vazia, antes ela fará aquilo que lhe apraz. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém, missionária Valéria. Que Deus abençoe. Coisa linda, eu também estou feliz, eu estou maravilhada por ter atendido a voz do Senhor quando mandou te convidar, missionária. Aleluia. Eu estou muito feliz, eu estou feliz porque a senhora também entendeu. A senhora entendeu que era propósito do Senhor estar aqui falando aos nossos corações. Eu estou feliz porque tem vidas aqui que continuaram conosco, mesmo ouvindo essa palavra. Eu ainda estou lá. Nos trazendo essa palavra que causa impacto mesmo, que nos chama atenção, essa palavra que Valéria. nos faz... Oi? Está me ouvindo, missionária Júnia? Eu não estou ouvindo a missionária Júnia. Vocês estão me ouvindo? Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Mas eu estou feliz. Vamos falando aí se vocês estão ouvindo. Eu estou muito feliz porque a missionária Júnia aceitou o nosso convite, porque você também aceitou o nosso convite de estar aí para ouvir essa palavra. Palavra poderosa essa, palavra maravilhosa. Ele escreveu aí, suporte o processo e alcance as promessas. É exatamente isso. Nós precisamos suportar o processo para alcançar as promessas de Deus. Não é fácil, não. Não é fácil. Glorificado é os nomes do Senhor. Não é fácil, mas a gente consegue. Jesus conseguiu, e ele nos dá essa palavra, nos trouxe essa reflexão. O que a gente tem que abrir mão? A missionária Júnia falou, a missionária Júnia falou, é verdade. A missionária Júnia falou... Eu não estou ouvindo a missionária Valéria. Não está me ouvindo? Nós estamos ouvindo a senhora, missionária. Nós estamos ouvindo. Olha só, a missionária Júlia nos trouxe essa palavra falando, né, da parte de Deus, mas ela também nos trouxe o testemunho dela. O que a gente tem que abrir mão? Abrir mão, num momento, num determinado momento, para seguir a Cristo, para fazer a obra de Deus, suportar o processo para alcançar a promessa. É tremendo. Aleluia. Gente,
Foi maravilhoso. Escrevem aí para mim, por favor, digitem aí que nós estamos ouvindo ela e que vocês estão me ouvindo também. Vamos mandando aí para ela, porque ela parou de me ouvir. E às vezes dá isso mesmo na conexão. Mas nós vamos seguindo aqui. Eu vou estar fazendo uma oração, porque eu não estou ouvindo a missionária Valéria. Então, vocês vão falando, escreve para mim aí, já que ela não está me ouvindo. Escreve para mim, para ela fazer a oração, que eu vou levantar o meu cabelo de oração. Amém. Vamos ouvir a oração. Senhor Jesus, na tua presença nós estamos, Deus, nessa tarde tão maravilhosa, te louvando e te engrandecendo, Senhor, por esta palavra que o Senhor nos deu. Nós te louvamos e te engrandecemos, Deus, porque o Senhor é Deus na nossa vida. Senhor Jesus, e eu quero pedir a tua bênção sobre cada um que está nessa live. Eu quero pedir, Senhor, a tua bênção sobre cada um que irá ouvir essa mensagem num outro momento, Senhor. Que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha dar graça, que o Senhor venha fazê-los entender o propósito que o Senhor tem na vida de cada um. Deus querido, que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Abençoa a missionária Valéria com este propósito, Senhor. Pastora Adair, no trabalho. Deus querido, que a tua bênção seja sobre a vida dos teus filhos, Deus. Eu te louvo por esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui trazendo a sua palavra, Deus, para a glória do teu nome. Eu te agradeço que o teu Espírito continue ministrando nas nossas vidas, que nós possamos ter a coragem de Isaías e continuar fazendo a tua obra, Senhor, mesmo no momento improvável, mesmo quando achamos que não devemos, que parece que não vai dar certo, mas que o Senhor venha ajudar-nos a prosseguir na nossa jornada. É o que nós te pedimos, Deus, agradecidos para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Quem concorda conosco, diz um amém aí. Deus continue abençoando. Missionária Júnia voltou a me ouvir? Nós já vamos terminar a nossa live. Eu quero muito agradecer a missionária Júnia. Se ela não estiver ouvindo, ela vai ouvir depois. Que Deus possa continuar abençoando a senhora, o pastor Valdeir. É um casal, uma família que mora no nosso coração. E nós estamos aqui cobrindo vocês de oração também. Tenho certeza que vocês também oram por nós que ficamos aqui, né? Alguém, por favor, Adriana, estou te vendo aí. Que bom te ver, minha linda. Entre em contato com a missionária Valéria para mim, porque eu não estou ouvindo ela. Falem com ela, então, para mim, gente. Nós vamos conversar através de vocês. Eu agradeço muito. Deus continue abençoando a missionária Júnia. Eu vou continuar aqui só um pouquinho para poder dar alguns recadinhos para vocês. É o seguinte, amanhã, 8h30 da manhã, nossa jornada de sabedoria, Provérbios 8. Nós vamos estar aqui com Provérbios 8. E outra coisa, eu quero pedir para todo mundo que está aí, lá no Pará, da missionária Júnia, que comecem a nos seguir, nos acompanhem, e depois essa palavra realmente, Cleuseni, realmente esta palavra abençoada vai continuar abençoando outras vidas, porque nós vamos salvar essa palavra lá no nosso canal no YouTube. Deus continue abençoando vocês. Eu que agradeço lá pela oportunidade. Beijo, missionária Júnia. Deus abençoe. Um beijo para a senhora. Deus abençoe. Meus queridos, nós estamos terminando. Até amanhã. Seguem a gente aqui, porque a gente vai colocar... é o print, gente. Alguém bate Vou desativar os comentários aqui. Alguém bate um print aí para nós, por favor? Bateram? Eu vou voltar os comentários aqui. Vocês me falam aí se vocês conseguiram bater o print. Deus continue abençoando vocês, meus amores. Até amanhã, 8h30, Jornada de Sabedoria. Eu já bateu no seguinte. Alguém conseguiu bater? A Adriana bateu. Deus abençoe, gente. A paz do Senhor. Olha, acompanhe os nossos stories aqui para você ficar por dentro.
Missionária Júlia, um beijo grande. Deus abençoe a todos vocês. Paz do Senhor.